Boa noite, pessoal. Essa é a Simone de Oliveira Castro, tá? Ela é formada pela UniABC, fez mestrado em Patologia Experimental e Comparada pela USP. Ela é especialista em toxicologia industrial e atua na área de estudos laboratoriais de PETs não convencionais e na clínica desses PETs não convencionais também. Primeiro, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para ingressar na carreira com animais silvestres logo após a faculdade, logo após a graduação? Então, na verdade, a área de animais silvestres ela sempre foi um pouco fechada, né? Se eu falar há uns 20 anos atrás, que eu já estou de formada aí, 22 quase, eram poucas áreas que a gente conseguia trabalhar, né? Então, ou era zoológico, cepas não tinham tantos, então a gente ficava esperando alguém desistir da vaga para poder entrar. E aí eu comecei, na verdade, fazendo cursos, né? Fiz curso lá no Zoológico de Sorocaba, por exemplo, né? Tentei contactar outros institutos que pudessem, então, me dar oportunidade para poder atuar aqui em São Caetano, que eu moro, né? Na época, ainda tem, né, até hoje ali um parque, e tem alguns animais ali, eu pedi estágio, então ali eu fui, de alguma forma, entrando na área, tentando entender como é que eu poderia atuar, né? É muito presente os biólogos, os veterinários, 20 anos atrás, não é que tinha muito interesse, não tinha muito campo, né? Então foi essas, assim, acho que as principais dificuldades. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Muitos cetas, muitos aquários, alguns zoológicos, alguns projetos associados à própria governo, que acabou absorvendo, né, tanto biólogos quanto veterinários. Eu vou passar a palavra agora pro meu colega Vinícius, tá? Ele vai te fazer a próxima pergunta, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, Vinícius, obrigada, viu? A minha pergunta para você é a seguinte: nós que estamos a caminho de terminar a faculdade, a gente vê essas diversas áreas que a veterinária abrange e a gente fica até meio confuso de para onde seguir, o que fazer. E eu queria saber o que chamou sua atenção, o que te motivou a querer seguir para essa área de patologia? A área de patologia começou na faculdade. Foi realmente lá, o berço das nossas tentativas, né? É ali que você tem que se abrir para você experimentar tudo. E às vezes o não é o melhor do que o sim, porque às vezes o sim a gente tem muitos sims, mas o não, falar não, isso eu não faria de jeito nenhum. E veio um despertar na faculdade, na disciplina de patologia, um professor fantástico, até hoje aí é grande amigo. Ele estava fazendo o doutorado dele. Aí eu falei, poxa, eu posso te ajudar, né, no doutorado? E ele ia fazer um estudo incrível, né? Ele estava fazendo na época o doutorado na USP, por isso eu acabei fazendo lá, né? A partir do contato com ele e ajudando o doutorado dele, eu acabei fazendo mestrado na patologia da USP. E aí a gente acompanhei o estudo dele, que envolvia peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que foi o hamster. Então no estudo dele a gente estava estudando a inflamação na escala evolutiva, a partir do estudo do óxido nítrico, que é um componente importante para a inflamação. E aí, a partir disso, eu falei, puxa, olha só, o peixe inflama, o hamster inflama, o sapo inflama, todo mundo inflama, ou seja, todos sentem dor. E aí, minha tese do TCC foi falar sobre a dor em animais de laboratório, porque eu entendia tanto que os animais silvestres e pets não convencionais na época eram utilizados na pesquisa e também como pets. E aí a minha carreira foi andando em paralelo, né? E aí veio a necessidade e o entendimento de realmente mergulhar dentro da patologia, porque ao mesmo tempo que eu atendia clínica como médica veterinária volante, né, e também atendia em domicílio, eu já estava trabalhando numa empresa de desenvolvimento de medicamentos em toxicologia. E aí eu usei o mesmo tema do mestrado para poder discutir, né, as condições hematológicas e bioquímicas e anatomopatológicas dos animais que poderiam ser utilizados em pesquisa. Então veio assim essa história na patologia na minha vida, através do professor na faculdade. Perfeito. Muito obrigado, hein, Simone? Vou passar a palavra agora aqui para a Edilene, para a gente continuar aqui nossa entrevista. Muito obrigado, hein? Imagina. A minha pergunta é a seguinte: quais são os erros mais comuns cometidos por profissionais ao lidar com a clínica e manejo de animais silvestres, especialmente na interpretação de exames laboratoriais?
Eu acho que o erro, ele vem através da falta de conhecimento. Sim. Em que sentido? Nossa, mas está falando que a gente não conhece? É isso, gente, a gente não conhece. Animais silvestres, animais, os pets não convencionais, precisam ser muito estudados. A gente tem muito estudos relacionados a eles, mas ainda falta muita coisa. Então, o principal erro primordial é não conhecer a biologia. Ou seja, não conhecer o comportamento desse animal, não conhecer a necessidade fisiológica desse animal. Então, a partir disso, vem os erros. Você não entendeu o que um réptil precisa, o que uma tartaruga marinha, o que uma tartaruga de água doce, elas são diferentes, quais as necessidades de cada uma delas. Então, a gente entender o meio ambiente, entender o ambiente que elas estão inseridos, começa a partir daí. Porque os principais erros que acaba tendo, né, principalmente no atendimento desses animais, é não conhecer realmente a biologia. E sem entender o manejo desses animais correto, você não consegue orientar o tutor. Sim. E a gente também não sabe como conduzir. Então, acho que o principal erro vem daí, não conhecer a biologia e o manejo desses animais. Perfeito, doutora, obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Thaís. Bom, a minha pergunta é mais específica. Assim, na sua rotina, qual que é os principais achados histopatológicos que você vê na lâmina de animais silvestres? Principais achados? Isso. Então, depende muito da espécie, né? Se a gente pensar em mamíferos, a gente pensa em alguns tipos de doenças e aí, consequentemente, alguns tipos de achados histopatológicos, né? Então, quando a gente fala em mamíferos, por exemplo, coelhos, hamsters, roedores, assim, nesse sentido, a gente pensa em doenças pulmonares, doenças inflamatórias de uma forma geral, né? Ratos têm mais alterações, por exemplo, tumorais, é muito comum a gente ver. Em aves, a gente pensa em doenças respiratórias, então as lesões encontradas vão estar associadas aos sacos aéreos, até mesmo às próprias condições, né, de reprodução. Então, depende aí da espécie. Em répteis, a gente pode encontrar alterações gastrointestinais. E aí a gente pensa também em inflamação, né? É difícil a gente ver muitas neoplasias, a gente vê mais processos inflamatórios, consequentemente de infecções bacterianas, virais, e aí as lesões encontradas vão ser compatíveis com as doenças que a gente estiver suspeitando. Então, lembrando que a patologia, a histopatologia, ela é um caminho para fechar o diagnóstico, associado com a clínica, associado com as avaliações hematológicas e bioquímicas. Tá bom, obrigada, viu? Imagina. Eu gostaria de saber aí as principais dificuldades que tem nesses coletas de resultados, mesmo com esses manejos, ou até os exames que você recebe com mais erros, bioquímicos, hemogrâmicas, até os copros, enfim. Sim, então, nos exames, né, para avaliar na rotina, né, desses animais, realmente o desafio maior é o principal que a gente já imagina, que é a coleta. Muitas vezes você não coleta o material adequadamente, ou no local onde foi coletado, né, o transporte dessas coletas, como você armazena essa coleta nesse sangue, ou o material biológico que foi coletado. Então, isso tudo realmente, eles podem interferir no resultado experimental. Lembrando que cada espécie vai ter uma característica também. Então, as avaliações, né, de diferencial, elas são muito importantes em animais de pets não convencionais e silvestres, porque alguns, por exemplo, eles podem ter hemácias nucleadas, outros não, modifica a morfologia entre eles, o número, o tipo de célula. Então, isso eu acho que é um grande desafio. Então, a nossa obrigatoriedade é realmente, além de conhecer a biologia, conhecer aí o manejo, é entender que também os materiais biológicos, principalmente sangue, se a gente pensar em hematobioclínica, eles podem ser diversificados de acordo com o grupo de animais que a gente está acompanhando, né? Então, eu acho que esse é o maior aí desafio que a gente tem para ter um banco, né, de informações, um controle histórico de referências de cada uma das espécies, para que você possa ter uma interpretação correta.
né? Senão a falsa interpretação será um problema para você resolver, porque só a clínica, às vezes, ela não te dá um retorno como gostaria, né? E isso a gente pode também utilizar outras ferramentas, como ultrassom, raio-x, que é muito comum a gente utilizar para essas espécies, para a gente poder também fechar diagnóstico. Legal. Tá Obrigado bom? aí. Imagina. Simone, em nome do nosso grupo, eu gostaria de agradecer a sua participação na nossa entrevista. Tá? Imagina. Foi de extremo enriquecimento pra gente, tá bom? Agregou muito conhecimento. E é isso. Muito obrigado, agradeço Eu que imensamente. agradeço, eu desejo um caminho maravilhoso para vocês, profissional. Se precisarem de alguma coisa, se eu puder ajudar também, podem contar comigo. E que vocês tenham um caminho de sucesso e felicidade, né? Isso é importante, estar feliz, porque eu amo a medicina veterinária, para mim é a minha vida. E que seja, assim, uma motivação para vocês também, para todo, até o fim aí da carreira de vocês, viu? Então, um grande abraço. Obrigada pela oportunidade de falar.